E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro A Viúva Misteriosa, da autora Maria de Mello. Então, se você quiser saber um pouco qual é dessa história, se você é fã de romance de época, continue assistindo, sejam muito bem-vindos. Bom, galera, vamos lá, deixa eu dar algumas informações para vocês. O livro se chama A Viúva Misteriosa, como vocês já viram nesse título. Ele é da autora Maria de Mello, ele foi publicado de forma independente, ele tem 75 páginas, é um livro bem curtinho, dá para ler assim, ó, no estalar de dedos. Ele foi publicado agora, nesse ano de 2023, ele se inclui lá no gênero romance de época e eu classifiquei ele com 3,5 estrelas e eu vou dar mais detalhes para vocês agora sobre o livro. Primeiro, o livro ele se passa lá na França, então diferentemente da maioria dos romances de época que a gente vê por aí, a maioria deles são ambientados aonde? Lá na Inglaterra, né, em Londres, ou no interior, ou, enfim. Esse daí ele tem esse diferencial de se passar na França. Bom, o livro vai contar a história do Louis e da Catherine. Qual é a deles? O Louis, vamos pelo Louis primeiro. Ele faz parte ali, se não me engano ele é um conde, mas ele faz parte ali dos nobres, né? Ele é um nobre, um cara, um libertino, basicamente. Ele é um libertino. Ele tem muito dinheiro, ele gosta muito de jogar, ele gosta muito de frequentar bordel, aquela coisa, o clichê dos clichês dos libertinos, né? Esse é o Louis. E ele gosta muito de apostar, só que ele é um cara de muita sorte, então ele acaba ganhando muito suas apostas. Ele não é um cara que perde seu dinheiro todo, né? Ele joga, mas joga com sabedoria. Tô zoando. Enfim, ele vai, numa dessas apostas, ele vai acabar ganhando muito dinheiro de um outro nobre, né? E acaba que ele vai chegando, vai se aproximando a data do vencimento lá do pagamento que o cara deveria fazer pro Louis. E ele tá super animado, né? Porque ele vai receber uma bolada. E até que chega até ele a notícia de que esse cara morreu. E ele já era um cara velho, também viciado em jogo, aquela coisa toda. E ele acaba morrendo. E aí o Louis fica, e agora? Ele vai atrás do advogado do cara e ele ali descobre, né, que o cara acabou sendo obrigado a entregar todas as coisas que ele tinha, porque ele não tinha mais nenhum tipo de fonte, ele não tinha dinheiro para pagar o Louis e a dívida era enorme, né? Então ele acaba deixando tudo que ele tinha, todo o dinheiro, o que restou, né? Na verdade, todas as propriedades dele para o Louis, naturalmente dele, por conta dessa dívida. Inclusive, a responsabilidade com os empregados e com a viúva, né? E aí entra a Catherine, que era a mulher desse cara, desse jogador aí de quem o Louis acaba recebendo toda essa bolada, né? E aí ele conhece a Catherine e ela é uma mulher assim, cheia de atitude ali no primeiro momento. Ela não quer nem dar papo pro Louis, ela sai, agora eu vou viver ela não quer saber dele, né? Aí depois ela acaba descobrindo, né, pelo advogado do marido, de toda a situação e que ela se encontra, que não é das mais alegres, enfim. O Louis, apesar de ser um libertino, ele é um cara responsável, então ele decide assumir toda a responsabilidade, né, da Catherine, dos empregados, etc e tal. E ela passa a morar com ele, ela vai e se muda lá pra casa dele e tal, olha que coisa, né, gente? Mas fiquem tranquilos, tinha uma senhora que vivia com o Louis, não era tão simples assim, né, que foi a senhora que criou ele desde sempre, que também era uma nobre, né? E aí, quando a Catherine chega lá, a gente vai começar a descobrir um pouco do sofrimento que ela passou nas mãos do marido, que ela não foi a mulher mais feliz do mundo e que tem toda uma questão por trás dela ter acabado casada com aquele coroa, com aquele velho, né? E é bem triste, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. A história dela é um pouco triste, sim. E a gente vai descobrir mais, porque o livro se chama o quê? A Viúva Misteriosa. E tem um mistério que cerca a vida da Catherine, que ao passar das páginas a gente vai descobrir. E é bem curioso, eu fiquei
Sinceramente, gente, foi isso que me segurou no livro, porque eu também estava querendo saber qual era do mistério da Catherine. Com isso superado, deixa eu dar um pouquinho da minha opinião. É um bom livro, ele é um bom livro. Alguns pontos me incomodaram e eu vou falar logo sobre eles. Primeiro, que eu achei que o livro poderia ter se desenvolvido um pouco mais. Ele tinha escopo para ter muito mais páginas do que essas 75. Mas ainda assim, tá bem resumido, tá amarrado. A história ela tem um começo, meio e fim. E eu acredito esse ser o livro de estreia da autora, e conforme ela for escrevendo outras coisas, provavelmente vai vir um livro um pouco maior. Não tem encheção de linguiça aqui, tá, gente? Basicamente não tem. E o que acontece? Outra coisa que eu queria pontuar aí. Por que eu acho que esse livro poderia ter muito mais páginas? Porque ficaram questões em aberto que poderiam ter sido melhor desenvolvidas ao longo de toda a história. Ficaram coisas ali que eu queria ter lido um pouquinho mais. Por exemplo, a parte em que ele se apaixona, porque isso daqui é um clichê, né, galera? Então, vocês já se ligaram o que vai acontecer. Todo o relacionamento do casal ser desenvolvido, eu queria ter um pouquinho mais disso. E a parte do mistério da Catherine é muito interessante. É bem bacana a gente descobrir ali as questões dela. Teve um negócio que me incomodou muito no livro, e por isso ele perdeu estrelas, foi o aparecimento de um outro vilão ali, né? A vida da Catherine, na minha opinião, já foi bem sofrida, então ela não precisaria passar por um outro trauma, que é o que ela passa no livro. Mas se a gente for observar nos romances de época, isso é bem comum de acontecer. Não basta só você ter sofrido no teu passado, tu tem que passar por um sofrimento no presente também, pro mocinho se sair como um herói, né? Isso é bem comum, não é algo do livro, especificamente desse livro. É algo que a gente sempre encontra em vários livros. Isso é bem comum no gênero, e quem já leu bastante do gênero vai entender o que eu tô falando. Então eu acho que não havia essa necessidade aí desse outro vilãozinho que vai aparecer aí no livro. E ele foi muito assim, apareceu, sumiu. Então tem coisas ali que poderiam ser muito bem melhor desenvolvidas. E essa é a minha única crítica para o livro. Eu acho que a autora, ela escreve bem, tem coisas ali que são bem bacanas. É um livro clichê, gente, então a gente já sabe que vai ter um final feliz. Isso para algumas pessoas é reconfortante, para outras nem tanto. No meu caso, eu gosto de clichê, então eu gosto de pegar o meu livro e saber que se eu estou lendo um clichê é porque no final eu vou ter um final feliz, e é isso que a gente tem nesse livro. Outra coisa que é bem bacana é que, justamente por ele ser um livro curto, você pode ler assim numa tirada, e ele não é pesado, não é um livro pesado, não é um livro denso. Então, se você está passando aí por uma ressaca literária, super te indico ler esse livro. Você vai ler ele rapidinho, a história vai passar, você nem vai sentir e você vai se divertir. Não é um livro ruim, é um livro bom. Novamente eu friso isso, tem essas questões que podem e vão ser melhoradas, creio eu, conforme a autora for publicando outras histórias. Mas esse é um bom livro que dá para você ler tranquilamente. E eu torno a falar, se você está saindo aí, se você está passando por uma ressaca literária, esse é um ótimo livro para você pegar e começar a ler, para você retomar o hábito da leitura. Curto, leve e tranquilo. Leiam, tá bom, gente? Esse livro ele está disponível no Unlimited, então se você tem a assinatura, você pode baixar direto na Amazon, lá pro seu Kindle ou pro seu aplicativo da Amazon, tá bom? No seu celular, tablet, enfim, smartphone, né, no geral. Então, você pode baixar esse livro ali, tá disponível, gente, aproveita, tem muita coisa disponível no Unlimited. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que você pode clicar nele e ter aí um mês gratuito de Unlimited nas suas assinaturas para primeiros assinantes. Se você nunca assinou, você pode estar assinando e ganhando um mês de assinatura gratuita, tá bom? Provou, não gostou? É só você desfazer a assinatura antes de completar os 30 dias, para não vir nenhuma cobrança para você. Mas se você quiser continuar, continue e aproveita. Sério. E aproveitando que esse livro tá lá disponível, né, gente? Aproveita, faz aí a inscrição de 30 dias e já lê esse livro. Ele tem na contagem do Kindle, ele diz que demora 2 horas e meia para ler. Então, assim, é muito fácil, gente, muito prático. E ele também não está caro lá na Amazon.
Você pode, não tem ele físico por enquanto, então vai lá no digital e aproveita, de verdade, sério. Se você gosta de romance de época, você vai gostar desse livro e você vai se interessar pela autora também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, lembrando que tem um link de compra desse livro aqui na descrição desse vídeo e tá saindo lá no blog resenha escrita simultaneamente com este vídeo. Então você pode acessar lá no blog e também conferir a resenha escrita. Certo, meu povo? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E não deixa, obviamente, de me seguir, né, meus amores? Vai me seguir lá no @garotasentrelivros e vamos trocar uma ideia por lá também, tá bom? Eu volto muito em breve com muito mais para vocês. Eu aguardo todo mundo. Um beijo e tchau, tchau!